Vamos lá. O que Lula disse que são suas prioridades para ele não ter que pedir licença para governar? Nessa quarta-feira teve a primeira reunião desse Conselho Político da Presidência, esse de sustentação do governo. Ele pediu apoio aos participantes para os projetos do Executivo e, especificamente, que é bastante claro, para a formação de uma base sólida no Congresso. Reportagem de Tainá Farfan. Lula disse aos presentes que não tem que pedir licença para governar e que só precisa agradar a população. O petista admitiu, contudo, que precisa buscar logo um entendimento com o Congresso para o andamento de projetos prioritários do Executivo. Caso contrário, ficará, abre aspas, mais caro, fecha aspas, aprovar essas medidas. Nós temos que ser mais precisos, porque quanto mais a gente demora para encontrar uma solução, seja num acordo simples de votação de uma medida provisória, ou de um projeto de lei, ou de uma emenda constitucional, quanto mais tempo passa, mais fica caro você aprovar aquelas coisas. Na reunião, o mandatário reforçou a necessidade de investimentos em educação e programas sociais e declarou que o governo trabalha para retomar de forma acelerada obras que estejam paradas. Lula pretende fazer viagens semanais para inaugurações de equipamentos públicos. O presidente também defendeu a harmonia entre os poderes e cobrou do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e dos parlamentares presentes interlocução constante com o Congresso, especialmente com partidos que receberam cargos no primeiro escalão ministerial, mas não se comprometeram a votar com o Executivo, como União Brasil, PSD e MDB. Nós queremos restabelecer a relação mais civilizada possível com o Congresso Nacional. Nós temos que entender que o Congresso Nacional não é inimigo do governo e o Congresso Nacional tem que entender que o governo não é inimigo do Congresso. As reuniões do Conselho acontecerão a cada 45 dias, com o objetivo de alinhar as prioridades do governo. O Palácio do Planalto enfrenta dificuldades para manter coeso o grupo de partidos da sua base aliada. Participaram do encontro com Lula os líderes do governo no Legislativo, 16 presidentes de partidos, mais os líderes da Câmara e do Senado dessas siglas. Para aprovar um projeto de lei, Lula precisa de pelo menos 257 votos na Câmara, por exemplo. Se for uma proposta de emenda à Constituição, é necessário o apoio de 308 deputados e 49 senadores. Após a cobrança de Lula, na saída da reunião, Padilha já fez um aceno aos líderes do Congresso, citando pautas urgentes para o governo. Saudamos a iniciativa do presidente Arthur Lira de constituir um grupo de trabalho de reforma tributária na Câmara dos Deputados, buscando acelerar, inclusive, o processo de votação da reforma tributária. Vamos dialogar também com os conteúdos que já foram debatidos no Senado Federal. Raquel, vamos começar pelo que ele sinalizou que é a prioridade. Particularmente nessa roda aqui de análise, a gente sempre vem ressaltando esse fato, que vem a campanha eleitoral, vence a eleição, vem a fase de transição e há uma expectativa muito forte. Em que sentido da política econômica o presidente pretende caminhar? Reforma tributária. Vai. William, hoje na equipe econômica do presidente Lula, estão muito claras 3 prioridades que eles precisam fazer andar. A despeito do discurso do presidente, que cada hora caminha para um lado, mudança na meta de inflação, política do BNDES, etc., eventualmente até revisão da privatização da Eletrobras. Se você for dentro da equipe econômica, na área técnica, as 3 prioridades são mandar um substitutivo, um projeto de lei substitutivo para a reforma tributária, que não vai ser muito diferente do que já está no Congresso Nacional. É só realmente para ter alguma paternidade do projeto, mas em total, em comum acordo ali com o relator. E trabalhar junto o novo arcabouço fiscal e a lei de diretrizes orçamentárias. Para a equipe econômica, são esses 3 desafios, que já é muita coisa. Já vai ser muita coisa para aprovar, para elaborar, para executar. Essa ambição dele, ele consegue realizar? O roteiro da equipe econômica, eu acho que o que o Lula está fazendo, com uma reunião como essa mostra, as reuniões que ele tem feito com o Congresso, é deixar claro que é um governo compartilhado com o Congresso. Então, tudo que avançar, ele precisa ter o Congresso ao lado dele. Tanto que entregou 9 ministérios para 3 partidos do Congresso, para essa coalizão governista. Eu apostaria que sim, que até o final do ano
a reforma tributária deve passar e que o arcabouço fiscal... Ele está querendo no final do primeiro semestre. Sim, mas vamos colocar como uma agenda principal. Tem um roteiro a ser seguido. Né? Não está um tiro para cá, outro tiro para lá. Você tem arcabouço fiscal e a reforma tributária. O arcabouço fiscal deve ser encaminhado até abril. Tem uma questão... tem uma questão da lei de diretrizes orçamentárias. Eu apostaria que sim. Mas esses sinais políticos, como a reunião de hoje, e ele já falou isso em outras ocasiões, atendam deputados e senadores, restringam terça, quarta e quinta para receber deputados e senadores nos ministérios, é um governo compartilhado, isso tudo é um empurrão que o Palácio do Planalto dá e um gesto político de que é um governo compartilhado, um governo de coalizão. Então tem essas condicionantes. Mas eu apostaria no avanço, sim. É interessante que ele fala que se demora mais tempo, fica mais caro. Nas minhas conversas, aparece muito claramente o quanto o governo está disposto, como ele já fez em outros momentos, como, por exemplo, na eleição do Rodrigo Pacheco, a distribuir cargos para aprovar a reforma tributária. Bom, esse é o jeito que a gente faz política, até aí nada de novo. Agora, Felipe, você, quando olha ao intuito do Lula com esse tipo de agenda econômica, você percebe um sentido claro e uma direção? Olha, ele embaça a direção com tantas polêmicas que ele cria, com toda essa postura beligerante, com esses ataques à gestão do Roberto Campos Neto no Banco Central, chamando o impeachment de Dilma Rousseff de golpe de Estado lá na Argentina, depois no Uruguai chama o Michel Temer de golpista, depois ele chama o processo de privatização da Eletrobras de quase bandidagem. No fundo, o que ele está falando, por consequência lógica, é que há parlamentares golpistas e pelo menos quase bandidos. Agora, tirando toda essa espuma, toda essa fumaça, você tem essas diretrizes assim, que estão claras para a gente, que analisa ali o que está por trás de tudo isso, né? Que é a apresentação do novo arcabouço fiscal para substituir ali a regra, né? Para substituir o teto de gastos, que foi uma restrição que os políticos encontraram para os seus próprios interesses. Eles não conseguem cortar na carne, não conseguem enfrentar os grupos de pressão, então eles vão afrouxando as regras. E essa discussão que já está mais amadurecida da reforma tributária dos impostos sobre consumo. Isso, como eu falei da outra vez aqui, existe maior consenso, existe maior possibilidade, sim, de se passar. O resto é mais essa beligerância que Bolsonaro tinha e Lula repete, né? E ele está repetindo muita coisa que ele fala já há 30 anos, sabe-se lá se é por convicção, se é por estratégia, eu acho que é um pouco de cada coisa. É o que o Felipe qualifica como beligerância e uma postura de confronto que a gente encontra nessa frase dele hoje, por exemplo: eu ganhei o mandato nas urnas para fazer a política econômica, eu tenho direito de fazer a política econômica. Como que a gente interpreta? Ele disse isso na campanha, né, William? Acho que se referindo ao Haddad, não foi, Caio? Que ele era o comandante da política econômica. Ele tem isso muito claramente na cabeça, assim. Que ele quer dar opinião, que ele quer ser o comandante e tomar a decisão. É diferente do Bolsonaro, que teoricamente delegava tudo para o Paulo Guedes. O Bolsonaro delegou muito o governo dele todo, né? Para Paulo Guedes, para Arthur Lira, para Ciro Nogueira. O Lula tem um perfil extremamente controlador. Centralizador. Exato, ele tem essa característica e ele tem muita gente do lado dele, que é o tal gabinete do B, da equipe econômica, com outras prioridades. Então, é o gabinete que tem a convicção de que instrumentos importantes de exercício do poder, como política monetária, estão sendo negados ou estão sendo, no mínimo, digamos, manchados por adversários políticos. Isso estava presente hoje lá também? Sim, a reunião lá com os líderes, o Lula, de certa maneira, conseguiu um respaldo político ao discurso que ele vem fazendo contra o Banco Central na última semana, né? Isso, os líderes todos que a gente conversou, que saíram de lá, né, quando eram portas fechadas, endossaram essa crítica. O que o Lula sempre disse é que a Faria Lima, que não vota nele, quer decidir a política econômica que ele vai fazer, o que não deixa de ser uma mentira, né? O que tem de muito interessante nisso tudo é esse proativismo de tentar um outro olhar sobre a política econômica e sobre a política monetária. Hoje, por exemplo, pelo que eu captei dentro do PT, essas indicações para a diretoria de política monetária do Banco Central, o que o PT
Palácio do Planalto e equipe econômica idealizam é um perfil semelhante ao do André Lara Rezende. Né? É um perfil de alguém que contesta a crise fiscal. Se não for o André Lara, pelo que eu levantei, um perfil semelhante a ele, porque uma fonte de Brasília me disse, inclusive, o André Lara nunca aceitaria ser subordinado ao Roberto Campos Neto, nessa vaga de diretor. Eu ia pensar isso, porque ali, eu não estou querendo dizer quem tem razão, mas há um conflito de egos ali considerável. Sim, e eu perguntei para o André Lara hoje se isso tinha chegado até ele, se isso foi de alguma maneira tratado com ele. Ele falou, Caio, não me chegou nada. Mas o André Lara está lá no BNDES, vai comandar uma comissão estratégica que o Aloysio Mercadante montou, e pelo que eu senti, o nome dele, ou o perfil, eu estou tratando muito o perfil porque tem muita dúvida no PT e no governo se ele aceitaria, unifica essa equipe econômica oficial e a equipe econômica do B, porque o André Lara Rezende ficou na campanha muito próximo ao Haddad. O Haddad sugeriu para o planejamento, o André Lara não quis ser ministro do planejamento, o Gabriel Galípolo, que é o vice-ministro, né, número 2, secretário executivo, também tem uma ligação muito forte, e ele agrada também, é um nome que agrada o Lula, agrada o Rui Costa, agrada o Aloysio Mercadante e agrada a Gleisi Hoffmann. Então, agora, olha, ele não topando esse perfil crítico, porque daí eu estou interpretando que a estratégia é ir ocupando o Banco Central aos poucos, não com uma ruptura, mandando uma PEC, derrubar o Campos Neto ou rever a autonomia. Mas nas vagas que forem abrindo, o governo indicar perfis cujo pensamento político é contrário ao do Campos Neto. Eu estou sentindo que essa... Mas aí não é muito grave, né? Porque assim, uma coisa é os senadores saírem reclamando contra o juro alto. Isso aí todo mundo faz em qualquer lugar. É normal, todo mundo faz, e quero ver eles se disporem a aprovar uma lei contra a autonomia do Banco Central. Conheço bem o André, acho que ele jamais aceitaria esse tipo de cargo, mas a função do diretor de política monetária é uma função muito estratégica dentro do Banco Central. A diretoria de fiscalização até tem um papel ali mais... E são os dois cargos que estão são agora os dois para serem cargos preenchidos. que vão se abrir. E sempre tive essa impressão de que muito dessa fumaça do Lula era para, de certa forma, justificar uma interferência nessas indicações. Agora, você colocar nomes que tenham... O Lula gosta muito às vezes, dessa disputa de ideias, mas você colocar dentro da diretoria de política monetária, que é um cargo muito relevante, altamente técnico, um desenvolvimentista raiz, à lá Aloysio Mercadante, assim, é um erro gravíssimo. Mas é uma prerrogativa do presidente, de condução de política monetária. Eu não leio como interferência. É uma prerrogativa do presidente da República e o Senado Federal precisa aprovar esse tipo de coisa. Agora, dizer que vender isso como uma escolha técnica, aí já vai ser mais complicado, né? Porque se isso acontecer, estamos tudo no campo da suposição, vai ser claramente uma escolha ideológica. Por favor. Não, por favor. Eu estou tirando só a impressão que eu ganho desse debate, é que ele tem um pano de fundo profundo. Pano de fundo profundo, péssima formulação. Ele tem um pano de fundo realmente relevante, que é o seguinte: nós estamos falando de ideias e de doutrinas econômicas, Felipe. Nós estamos, por exemplo, boa parte do trânsito que o André Lara Rezende tem atualmente no PT, junto a algumas figuras importantes que determinam a política econômica e ao próprio presidente, se dá pelo fato dele considerar que os juros são a principal causa da trava que a economia brasileira sente há décadas. Ele interpreta dessa maneira, uma forma de enxergar, de ler a história brasileira recente e de assumir que os juros têm sido usados como um instrumento de dominação por uma elite de pessoas que não está interessada em investir em capital humano ou em capital mesmo, em formação de capital, mas simplesmente investir em garantir a sua renda sem fazer nada. E que a questão fiscal, ela não tem a relevância que os economistas das escolas ortodoxas costumam ressaltar.
É um conflito de doutrina econômica com graves implicações do ponto de vista da implementação de uma política econômica. Só que você tem uma doutrina econômica que legitima os interesses políticos e, obviamente, ela é a doutrina defendida por aqueles que gostam de afagar a classe política que não quer fazer o seu dever de casa com ajustes fiscais, com reforma administrativa, com a própria reforma tributária que está aí para ser pautada, mas está muito atrasado. O controle de despesas, de uma maneira geral, é cortar na própria carne, acabar com os privilégios. Então você coloca a culpa nos juros, que na verdade é um remédio para conter a inflação. E a gente está numa inflação de 5% a 6%, 5,79% aí no acumulado de 12 meses, uma inflação alta. E você tem esse método tradicional de se elevar os juros para conter. E foi usado, inclusive, ao longo do governo Bolsonaro, né? Até escrevi outro dia, tinha anotado aqui, entre março de 2021 e agosto de 2022. Houve um aumento de 12 vezes na taxa Selic. Saiu de 2% até 13,75%, que é a mesma taxa de agora. Então, até a Gleisi Hoffmann e outros porta-vozes aí do Lula, eles estão falando que o Banco Central não deu um pio ao longo do governo Bolsonaro, mas fez vários alertas antes da PEC dos precatórios, da PEC dos benefícios, né, que era o nome mais pomposo no começo, depois virou PEC kamikaze, PEC do desespero eleitoral, e até da PEC dos combustíveis. Houve diversos alertas ali. Então, o Banco Central, de fato, precisa de autonomia e o Lula faz aí todo um ataque para criar terreno, para aparelhar com petistas, com essa doutrina que legitima os interesses políticos dele, o Banco Central, e também para se prevenir, para encontrar um culpado preventivamente para o agravamento da crise econômica. Só colocar um ponto, claro, é que às vezes a gente esquece dessas coisas. O que faz a diretoria de política monetária? Estava até conferindo aqui. A diretoria de política monetária, ela comanda as mesas do Banco Central. Então, ela trabalha com a liquidez doméstica do Banco Central. É ela que ajuda que as taxas de juros de curto prazo fiquem em torno do que está determinado pelo Copom. Ela também cuida do mercado cambial. Então, ela trabalha muito ali para deixar o câmbio razoavelmente não se descolar tanto. Ela administra as reservas internacionais. Aqui a gente está falando de um profissional que tem que ser muito habilidoso e que tem que... É a mão do Banco Central dentro do mercado financeiro. Geralmente, bons diretores de política monetária, e aí o pessoal vai falar, nossa, não, você tem que ceder esse espaço para o mercado financeiro. Mas é gente que tem experiência em mesa, que sabe lidar com o mercado, que não deixa o mercado te deixar comprado demais ou vendido demais. É o tipo de coisa que você não entrega na mão de qualquer um só por ideologia, entende? Mas o André Lara seria qualquer um? Ele não tem um currículo respeitado? O André Lara é um cara que ele é um ideólogo, um pensador que está trabalhando sobre um outro conselho, sobre uma outra ideia, que é a teoria monetária moderna, que é uma teoria que ela acha hoje que o endividamento não é um problema, está trabalhando uma outra questão. O que eu estou falando é... O André seria, se o governo quiser seguir por esse caminho, que eu acho equivocado, seria uma pessoa para pensar essa ideia. O diretor de política monetária, ele é o trader do BC. Ele que faz as operações do dia a dia, comanda todos os operadores. Porque é via essa operação que a taxa Selic se propaga por todos os mercados. A taxa Selic, o câmbio, as reservas internacionais. A gente não está falando aqui de pouca coisa. Não, porque o meu não incômodo, a reflexão que eu tenho, é que se a gente não fica na defesa de um pensamento único para a economia, não estou tomando partido de nada, só estou falando, do jeito que você coloca, só tem um perfil, e é um perfil que tem que ser trader, um perfil que passou pela Faria Lima e que consiga operar ali. Eu estou colocando a dúvida, eu não estou defendendo nada. Eu não estou defendendo a Raquel, eu não tenho nem mandato dela para fazer isso. Eu acho que talvez uma interpretação sua dos dois níveis em que ela colocou a questão. Ela colocou a seguinte, de duas maneiras. Primeiro, essa função do diretor monetário é altamente técnica, porque dela depende como é que a taxa Selic vai passando para os bancos, que são os bancos que têm conta no Banco Central. Os bancos é que tomam emprestado ou não, e a partir daí, a partir do que eles recebem do Banco Central, nesses termos, como que eles trabalham com o Banco Central, é que, por sua vez, isso daí vai indo para todos os mercados. Isso é um ponto, tá? O outro ponto que a Raquel estava mencionando, que eu trouxe para a discussão, na verdade, ali no comecinho, não estou querendo crédito não, Raquel, é o seguinte, nós temos diante de ideias de como é que a economia funciona. A ideia que está subjacente ao que o pessoal da escola, digamos assim, de André Lara Rezende defende, é que não há nada de errado
com um governo que gasta muito mais do que ele arrecada? Porque os governos, eles tratam a moeda, eles são donos da moeda. Então, a ideia que eles abominam, que é defendida por aqueles que dão tanta importância às questões fiscais, de que um desequilíbrio fiscal leva ao colapso ou leva à inflação, eles refutam essa ideia. Então, é uma perspectiva completamente diferente da perspectiva ortodoxa de como entender o funcionamento da economia e, portanto, de como lidar com a economia. Daí essa implicação. Mas agora tem uma questão, Raquel. O que eu estou colocando é que assim, tem determinadas funções que ela tem uma descrição do trabalho. E o cara precisa ser capacitado para isso. E aí não basta ele estar ligado com a ideologia A, B ou C. Vamos trazer um exemplo concreto que o governo acabou de fazer. Conselho de Administração da Petrobras. Ele com um economista, o Eduardo Moreira, isso? Que é um economista heterodoxo, que faz barulho nas redes sociais e que defende ideias muito ligadas ao petismo. Qual é a qualificação dele para definir sobre o plano de investimento bilionário da Petrobras em relação a pré-sal, em relação a investimentos em refinarias, em gás? Esse é o meu ponto, entende? Não é uma questão de visão de mundo A, B ou C. É qualificação técnica para exercer determinada função. Eu leio o seu ponto como só há um tipo de perfil e invariavelmente alinhado a uma doutrina mais liberal, capaz para cumprir algumas funções em órgãos econômicos do governo. Eu não estou nem discordando, eu estou falando, será que uma pessoa, por exemplo, André Lara, pelo que eu levantei, hoje eu perguntei para 2 líderes de bancada do Senado, de bancadas grandes, eu posso falar, porque foi uma conversa on the records, que é o Otto Alencar, líder do PSD, cujo partido vai comandar a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, cujo presidente será o Vanderlan Cardoso, que é um senador do PSD de Goiás, que vai comandar essa sabatina aí, essa aprovação. Eles vão olhar o currículo, eles não sentir que o Senado vai entrar na minúcia se o cara sabe ser um trader ali, que ele vai ter... Eles vão olhar, um currículo. E eu penso... Eu, como um repórter de política, né, meu DNA não é econômico, é político, que se um sujeito, um senador, olha um currículo como o do André Lara Rezende, ele vai interpretar que ele é capacitado para isso. Assim como o do Eduardo. Eu conheço o Eduardo, já estive com ele. Você não pode falar que é um cara, ele tem noções de economia para comandar órgãos ligados à economia. Mas é uma questão do teu DNA por definição. Eu acho que você está... eu estou falando de capacidades práticas. O André Lara Rezende é um economista brilhante em vários aspectos. Ele não é um trader. E um senador da República deveria ter um staff qualificado para olhar para ele, como eu acho que acontece muito nos Estados Unidos. É óbvio que ele, senador, não vai ter essa qualificação, mas ele deveria ter assessores e eles têm verba de gabinete para isso, que pudesse explicar e olhar para ele se o fulano Beltrano atende os requisitos técnicos. Então, você acha que não atende. Mas eles acham que atende. Eu nem sei quem é o nome que eles vão indicar ainda. Não, estamos colocando esses que nós estamos falando. Mesmo que preencha requisitos técnicos, é óbvio que o governo vai querer alguém mais aliado à ideologia que lhe interessa. Eu até tenho uma hesitação em chamar tudo de ideologia, porque como eu coloquei, ideologia vem da academia, etc., só que o político pega aquilo que for mais conveniente para ele. Então, se tem alguém que defende uma ideia que faz com que o político tenha que fazer menos dever de casa, possa gastar mais, etc., essa vai ser a ideologia abarcada. Agora, é inegável, por outro lado, Caio, que os petistas, de uma maneira geral, eles tentam afrouxar todos os critérios para nomeação de cargos. É o que a gente está vendo no caso da tentativa de você mudar a lei das estatais. É para afrouxar critérios, é para poder colocar quem eles bem entendam sem uma grande necessidade de qualificação. Agora, há um ponto técnico, político, que o próprio Lula, nessa recente beligerância dele em relação ao Banco Central, acabou antecipando. Nós iniciamos o tratamento dessa questão ontem aqui na nossa roda de análise, que tem a ver com a meta de inflação. A meta de inflação, ela é a missão do Banco Central, certo? Não importa se o governo é do Lula, do Bolsonaro, de quem você quiser, o Banco Central tem como missão fundamental dar um jeito da inflação não sair daquilo que é definido como meta. A meta, ela é definida por critérios que a gente tem que considerar não apenas técnicos, mas também como critérios políticos. E essa discussão toda puxou para cá algo que estava lá na frente,
O que vai acontecer agora? Olha, William, a apuração que eu tenho é que o assunto que ainda não tem uma definição clara. A gente tem reunião do Conselho Monetário Nacional na semana que vem, tem assento, né, decidem a meta de inflação, eventualmente, se isso entrar na pauta, a meta de inflação. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Simone Tebet, ministra do Planejamento, e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Tem gente defendendo, e eventualmente até no mercado financeiro, que você antecipe essa discussão, porque era uma discussão que só veria Em junho. Em meados do ano. Já que está essa falação tão grande, antecipa essa discussão, aumenta um pouquinho a meta de inflação para politicamente dar alguma resposta e acaba logo com essa história. Ou tem um outro lado, dizendo, olha, muito arriscado. Você vai fazer 2 movimentos, antecipar a discussão e aumentar a meta. Então, ainda está muito delicado, não se sabe se esse assunto entra na pauta ou não. Tem uma ala importante da equipe econômica do governo e do Banco Central na esperança de que alguns ministros da área política convençam o Lula a se acalmar e esse assunto esmoreça nos próximos dias e essa discussão nem precisa entrar no CMNE, que seria o ideal. Mas o que se registra, e há um pouco de surpresa nisso, é que boa parte da pressão para que, já que ele colocou essa batata pegando fogo aí na mesa, vamos descascar essa batata agora. Ou seja, definir a meta de inflação. E essa pressão, aparentemente, está vindo de fora para dentro do governo. Ela é interna e externa. E não de dentro do governo. Não, isso é uma surpresa. Ela é nas duas mãos. Tem uma pressão do que a gente está chamando de gabinete econômico do B, né? Quando a gente vê bastidor, e a nossa colega Daniela Lima até trouxe isso, de que o Lula quer mais atitude do Fernando Haddad e da Simone Tebet em relação ao Banco Central, e tem uma preocupação dos agentes do mercado financeiro de dizer, não, peraí, então vamos fazer algum movimento aqui, ceder alguma coisinha para não ter que entregar todos os dedos. Agora, William, o que eu senti hoje é que o mundo ideal para os 3, Tebet, Haddad e Roberto Campos Neto, é deixar essa tempestade passar e não mexer em nada. Precisa combinar com o Lula. E também precisa combinar com o presidente da República. E também sentir um grande alinhamento entre os 3. Não acredito em Haddad, neste momento, tá, gente? Tudo pode mudar. Em Haddad e Tebet contra Roberto Campos Neto num CMNE. Acho que eles estão conversando bastante, se entendendo e tentando trabalhar juntos, principalmente depois do aceno do Campos Neto para o Haddad. Eu ouvi a semana passada em Brasília, no Palácio do Planalto, eu ouvi que teria havido uma sinalização até do próprio Banco Central de um aumento da meta, e que o Haddad não teria se oposto, ou seja, que em algum momento, seja nessa próxima reunião da semana que vem ou na outra, caminharia sim para um aumento da meta de inflação. Acho que essa... Pequenininho. Sim, exatamente.